A cidade de Nova York agora está planejando taxar os ricos que não moram lá em tempo integral, na brilhante campanha socialista de Mamdani, que prometeu que tudo mudaria quando ele se tornasse prefeito. E eu simplesmente não entendo como, com IA, com células cerebrais e tudo o que sabemos, as pessoas ainda não entendem que não é assim que uma economia funciona. Vamos explicar tudo, mas acho que é melhor explicado neste vídeo bem rápido por esse cara rico que tem um problema com o socialismo. Lembro também que o socialismo foi fortemente combatido nos anos 1960, não só em Nova York, mas em todos os Estados Unidos. E agora, não só a cidade de Nova York elegeu uma socialista, como também elegeu uma islamista e uma mentirosa que quebrou várias promessas de campanha, como as passagens de ônibus grátis, etc. É absurdo. Shabbos Kastenbaum também explica a economia real neste vídeo, caso queira entender melhor. De forma simples, segue o argumento do vídeo de Mamdani. Então você acha que devo pagar 70% do que ganho acima de 2 milhões de dólares em impostos anuais? Sim, seu próximo dólar deveria ser taxado em 70%. Ok, Sat, se for assim, sabe o que eu faria? Quando minha renda chegasse a 2 milhões de dólares, eu pararia de trabalhar pelo resto do ano. Colocaria meus funcionários em licença e avisaria: já atingi meu limite. Não vou trabalhar por apenas 30 centavos por dólar. Vou jogar golfe e pescar. Até fevereiro do ano que vem. Que tal? Então você acha que é assim, bem simples, como a economia funciona? Se você tira o incentivo das pessoas de ganhar dinheiro e, consequentemente, de criar mais empregos, porque toda pessoa que é muito, muito rica também faz com que outras pessoas fiquem mais ricas. Então você quebra e afunda a economia. Quanto mais você diz ao topo que não vale a pena estar lá, que é melhor ficar no meio porque o topo financia a base, que não tem interesse em fazer o trabalho necessário para chegar ao nível médio, menos pessoas vão querer estar no topo. Elas simplesmente vão embora. Elas vão fazer o que puderem para garantir que possam manter seu dinheiro, porque as pessoas trabalham para garantir que tenham riqueza, não para deixar outras pessoas ricas. Então, com isso em mente, vamos assistir ao vídeo maravilhoso, brilhante, genial, genial, genial de Mamdani. E foi isso que ele disse. Mamdani afirmou que ao me candidatar à prefeitura, eu taxaria os ricos. Hoje, estamos fazendo isso. Quando me candidatei a prefeita, afirmei que taxaria os ricos. Hoje, estamos taxando os ricos. Anuncio com alegria a aprovação do primeiro imposto Pied à Terre de Nova York, uma taxa anual para propriedades de luxo acima de 5 milhões de dólares, cujos donos não residem na cidade em tempo integral. Como esta cobertura, adquirida pelo CEO do fundo de hedge Ken Griffin por 238 milhões de dólares, esse imposto Pied à Terre foi criado só para os mais ricos. Aqueles que guardam sua riqueza em imóveis na cidade de Nova York, mas que na verdade não moram lá. Mesmo assim, conseguem colher enormes recompensas financeiras por possuir propriedades, ouso dizer, na melhor cidade do mundo. Na maioria das vezes, essas unidades ficam vazias, pois eles não moram aqui. Esse sistema é injusto e prejudica os trabalhadores nova-iorquinos. Agora isso está acabando. O imposto arrecadará pelo menos 500 milhões de dólares para a cidade, ajudando a financiar creches gratuitas, ruas limpas e bairros seguros. Como prefeito, acredito que todos têm um papel a desempenhar para contribuir com a nossa cidade, e alguns um pouco mais do que outros. Feliz Dia do Imposto, Nova York! Ok, é inacreditável quantos problemas tenho com isso. Agora, para quem, como eu, não fazia ideia do que pied à terre realmente significa pé no chão em francês, a ideia de que pessoas que não moram em um lugar possuem algo em um lugar onde elas realmente não vivem. A ideia é taxar pessoas que conseguiram comprar muitos imóveis, mas não moram na cidade, tornando isso menos vantajoso para elas. Por que isso é uma estupidez? Vejamos seu impacto na economia. O motivo disso ser uma estupidez é que quando pessoas chegam à cidade e compram imóveis caros que a maioria não poderia pagar, acabam aumentando os preços. E, portanto, toda a cidade fica mais rica, os imóveis ficam mais caros, e isso é bom para a economia da cidade. Não é bom para as pessoas pobres que vivem na cidade, que é em quem Mamdani está focando. O interessante é notar que o próprio Mamdani não é pobre. Acredito que ele valha mais de 30 milhões de dólares, mas claro que esse dinheiro não está guardado em Nova York. Por que faria isso? Está guardado em vários lugares para que ele o mantenha, pois muitos socialistas querem ser ricos, apesar de fingirem odiar os ricos para se beneficiar.
Eles, na verdade, não se importam com o que acontece com as pessoas pobres, como você vai ver neste próximo vídeo. Juntos, Nova York, nós vamos congelar os aluguéis. Nós vamos tornar os ônibus mais rápidos juntos. Adivinha? Zoran Mandani não anda de ônibus e não conseguiu torná-los gratuitos, pois não é assim que funciona. Ele só ficou lá, dizendo, olhem para mim. Vou soltar todo esse discurso de que as pessoas pobres, os jovens, lembrem-se, vão votar em mim porque eles realmente querem ser tão ricos quanto aquelas pessoas. E eles não pensam consigo mesmos, sabe de uma coisa? Eu deveria trabalhar muito para ser rico o suficiente para pagar esse imposto, e nem pensar nisso. Na verdade, eu só vou ficar irritada que existem pessoas mais ricas por aí, e vou trabalhar muito para roubar o dinheiro delas. Essa mentalidade não é saudável para jovens que ganharam dinheiro. Jovens geralmente não são tão ricos quanto pessoas de 50 anos, porque riqueza se constrói e cresce com o tempo, a menos que seja herdada. Então, se você está procurando uma base de eleitores mais jovem, a maneira mais fácil de conquistá-los é dizer que não é justo que as coisas sejam caras. Coisas de que você precisa, como compras, ônibus ou imóveis. E, portanto, em vez de dizer, vamos construir uma sociedade na qual você luta e realmente consegue chegar lá, dizem, vamos te dar uma isenção de impostos até você ter 25 ou 30 anos. Sabe? Eles entendem como isso funciona. Para que você possa chegar a um ponto em que realmente acumule riqueza. Eles dizem, não, 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 não. Vamos apenas taxar as pessoas que vieram para a cidade, trazendo dinheiro para a cidade, que estão te dando empregos. Porque pessoas como Crane Griffin, elas têm grandes empresas, grandes companhias para as quais as pessoas trabalham. E os jovens entram nessas empresas, ganham dinheiro e então conseguem comprar seus próprios apartamentos. Mas em vez disso, vamos fazer com que esse tipo de cara não queira ter um negócio na cidade de Nova York. Vamos tirá-lo da nossa infraestrutura para que você possa se sentir um pouco melhor com o fato de ainda não possuir aquela coberturas. Você acha que alguém pobre vai comprar aquela cobertura? Tão ridículo! Vamos ver o que o cliente do Chaba diria, já que ele explicou tudo rápido e logo foi chamado de islamofóbico. Leva anos para construir complexos residenciais. Então, se você realmente quer incentivar soluções de mercado, o que você não faria é adotar políticas econômicas fracassadas de países do terceiro mundo em crise, de onde as pessoas fogem revoltadas, para chegar aqui e escapar de seus países socialistas e dizer, sabe o que deveríamos fazer? Vamos tentar essas coisas porque isso seria idiota, isso seria suicídio. Zoran Mandani diagnosticou com precisão o problema do alto custo de vida, o problema de Nova York liderar este país, excluindo a Califórnia, na saída de moradores. O que ele fez de forma desastrosa foi oferecer antídotos que só piorariam o problema. Todos nós queremos preços mais acessíveis, mas discordamos sobre o que fazer a respeito. Raymond, acredito que você usa teorias testadas pelo mercado que ajudaram pessoas a sair da pobreza. Não existe nenhum sistema econômico como o capitalismo que tenha tirado dezenas e centenas de milhões de pessoas da pobreza no mundo todo da forma como o capitalismo fez. Houve excessos? Houve problemas? Com certeza. Mas isso não significa que você deve eliminar o sistema por completo, que é o que Mamdani está tentando fazer, e ele está aprendendo rapidamente. Você não pode fazer isso, por isso ele está voltando atrás na maioria dos seus argumentos. E dizer isso não é islamofobia. Dizer isso é ser um ser humano racional. Também diria que é uma acusação bastante contundente sobre o estado da nossa política. Pronto, aí está. É muito simples. Sim, há outros problemas com o capitalismo, com certeza. Como pessoa religiosa, acredito que o capitalismo precisa ser combinado com altruísmo. Uma pessoa deve contribuir para a sociedade com a riqueza que ela adquire, porque eu, pessoalmente, acho que a riqueza nos é dada como um presente para que possamos fazer o bem com ela no mundo. Mas os socialistas deveriam decidir como o nosso dinheiro deve ser gasto. Não. Não, porque o socialismo matou centenas de milhões de pessoas. E o socialismo é um sistema terrível que, na verdade, não funciona. Porque adivinha só? Aqui está o segredo. O segredo é que a maioria das pessoas gostaria de ser rica. A maioria das pessoas saudáveis quer ter dinheiro. As únicas pessoas que fingem que não querem ter dinheiro são aquelas que acham que não conseguem ganhar dinheiro. Elas se animam mais com a ideia de outra pessoa lhes dar dinheiro do que trabalhar e possivelmente fracassar. O que significa que a base de toda a psicologia das pessoas que tendem a acreditar no socialismo é uma de duas coisas. Ou elas entendem que podem manipular pessoas pobres e ficar ricas sem que elas percebam, porque essas pessoas claramente não conseguem fazer isso. Ou, mais importante, todas secretamente desejam ser quem pode quebrar o sistema.
E, portanto, elas estão, na verdade, mais interessadas em sentir raiva dos ricos do que em descobrir como ficar ricas elas mesmas. Isso é uma receita para o desastre, que, como estamos vendo em todos os lugares, é exatamente o que Mamdani é. Uma baita receita de desastre islamista socialista. Enfim, obrigada por abordar esse assunto. E lembre-se, vai ficar tudo bem.